Oh, quão precioso é saber, Jesus Cristo, Ele é meu. Aquele que rasgou a carta de dívida deve ser meu único e tudo para mim. Perto de Jesus, perto de Jesus. Ar celestial nos envolve lá. Quando, diante da sua face, esperamos ou perseveramos silenciosos em oração. Mais perto do teu coração salvador, seja o lema, dia após dia, totalmente entregues a ti, aconteça o que acontecer. Perto de Jesus, perto de Jesus. Ar celestial nos envolve. Quando, diante de sua face, perseveramos em silêncio na oração. Ó meu amado Salvador, liberta-me do meu próprio eu, para que o meu agir e os meus esforços sejam um reflexo da tua vida. Perto de Jesus, perto de Jesus. Ar celestial nos envolve lá. Quando, diante da sua face, perseveramos silenciosos em oração. Próximos de Jesus, próximos de Jesus. Ar celestial nos envolve. Quando, diante da sua face, perseveramos silenciosos em oração. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para a reunião de encerramento de hoje, damos as boas-vindas a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Também todos os irmãos e irmãs na fé que estão conectados mundialmente, nós saudamos a partir de Zurique. Que o eternamente fiel Deus possa nos abençoar juntamente e chegar ao seu direito com todos nós. Há exatamente 60 anos, no dia 24 de dezembro de 1965, Deus o Senhor levou para si o seu profeta prometido, William Branham. O irmão Branham e o irmão Frank cumpriram seu ministério de acordo com o mandato do Senhor. Com grande gratidão, podemos louvar a graça de Deus, pois a palavra da promessa permaneceu para esse tempo. Não podemos agradecer suficiente ao Senhor pelas pregações continuarem a sendo transmitidas para que todos os que pertencem à congregação noiva sejam guiados no amor de Deus à unidade divina. O próprio Senhor agora
completará vitoriosamente a sua obra de redenção que ele começou por meio de uma poderosa ação do Espírito na congregação noiva. Antes da oração, gostaria de ler uma palavra de João 15, os versículos 12 a 17. João 15, 12 a 17. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Este é o meu mandamento para vós, que vos amais uns aos outros. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós vemos, amados irmãos e irmãs no Senhor, que tudo é apenas graça. Quando o irmão Frank leu esta palavra de João 15, uma vez, ele disse: esta é a eleição por Deus. Esta é a eleição por Deus. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, de todo o coração, te agradecemos por ainda podermos viver no tempo da graça e ter livre acesso ao trono da graça. Amado Senhor, receba gratidão sincera pela graciosa ajuda no ano que passou e por todas as grandes e maravilhosas coisas que tu fizeste em nós. Pelo grande privilégio e pela grande graça de que ainda podemos, sem qualquer perturbação, estar juntos no teu nome para ouvir a mensagem do tempo do fim. Por isso somos gratos de coração. Nós viemos aqui para sermos preparados para a vinda do Senhor. Queremos preparar nossas almas. Queremos que nossa alma seja curada, para que possamos ter nela a vida eterna. Senhor, deixa-nos encontrar graça contigo. Senhor, não responda apenas com palavras, mas também com ações. Que o amor divino seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Senhor, deixe que a comunhão entre nós se torne ainda mais íntima
e mais ainda cordial, pois chegou o tempo em que tu te revelarás novamente, como no cristianismo primitivo. Grande Deus, abençoe hoje a tua palavra, abençoa-nos juntos, abençoa toda a multidão comprada pelo sangue em todo o mundo. Conceda-nos novas forças e coragem na fé para o tempo que vem. Senhor, guia-nos e conduz-nos também no novo ano em segurança, até que passemos do crer para o ver. Senhor, estamos em grande expectativa e clamamos a Ti, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da oração, gostaria de ler de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Posso pedir que nos levantemos para isso? Portanto, permaneceis firmes, cingindo-se os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados com a disposição de anunciar o evangelho da paz. Além disso, tomem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai a todo tempo no Espírito, com toda sorte de pedidos e súplicas, e para isso, sede vigilantes com toda a perseverança e intercessão por todos os santos. Também por mim, para que, sempre que eu abrir a boca, me seja dada a palavra para anunciar com franqueza e liberdade o mistério do Evangelho. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, com profunda reverência, temor diante de Ti, diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, diante da Tua palavra, nós nos curvamos no pó, olhamos para cima para Ti, para o Deus vivo, que nos chamou, que nos redimiu, que nos perdoou e nos tornou seu povo proprietário. Tu, bom pastor, nós te agradecemos por teres dado a tua vida pelas ovelhas. Hoje estamos aqui para sermos guiados por Ti a pastagens verdes e águas frescas. Deus Todo-Poderoso, alimenta-nos com a Tua palavra. Dá-nos de beber com o Teu Espírito. Dá-nos refrigério, dá-nos renovação. Lembra-te de nós. Amado Senhor, nós queremos lembrar de Ti, ou lembrar da aliança em amor e fé, lembrar dessa aliança que fizeste conosco no Gólgota. Lembra-te que não somos qualquer pessoa, mas
o povo da nova aliança, o teu povo proprietário, por quem tu vieste e deste a tua vida, derramaste o teu sangue para nos redimir. Amado Senhor, nós lembramos-te das promessas que fizeste em geral e para esses dias. Grande Deus no céu, deixa a tua obra estar no teu coração. Erga-te do teu santo trono e estenda tu mesmos a tua mão direita, no qual é mantida a vitória eternamente. Levanta-nos, salva os perdidos, liberta os amarrados e abençoa-nos da riqueza da tua graça. Nós pedimos por tua bênção, pela orientação do teu Espírito Santo. E como o teu servo Paulo pediu que lhe fosse dada a palavra que ele deveria trazer, assim eu te peço de coração, concede-nos agora a palavra, as passagens bíblicas que tu nos queres dar, que para cada um haja algo, para todos os recém-chegados, ou que estão chegando, e para todos. Amado Senhor, tu és um grande Deus, e nós podemos ser o teu povo. Perdoe todas as nossas culpas, que agora o teu sangue fale por nós. Ó Deus, conceda-nos hoje uma reunião contigo em tua presença. Conceda-nos a ligação contigo por meio da tua palavra e do teu Espírito. Fiel Senhor, tudo entregamos a ti e pedimos a ti. Tem misericórdia de nós e esteja conosco. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Certamente poderíamos cantar ainda um número de corinhos, e eles são sempre edificantes e servem de bênção para nós, mas o tempo que nós temos aqui é tão curto e queremos usá-lo para deixar a palavra de Cristo habitar abundantemente entre nós. Pois assim está escrito, que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. E pela graça podemos testemunhar que a palavra de Deus não é para nós uma letra morta e desconhecida, mas uma revelação viva de Deus anunciada pelo Espírito Santo. Isso se percebe melhor quando nos reunimos, estamos com pessoas que nunca ouviram nem viram. Nós reconhecemos que todas as coisas terão um fim, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E todos aqueles que receberam a palavra de Deus dentro de si permanecem com a palavra eternamente, porque se tornaram uma parte da palavra. O irmão da Síria, com quem eu também estive novamente, ele traduziu a primeira brochura e agora também as coisas estão sendo impressas em árabe, na língua árabe,
estão sendo impressas. Ele me deu endereços da Jordânia e do Egito. Eu já preguei nesses países, mas sempre encontrei pessoas que simplesmente tinham ódio contra o povo de Israel. E eu não posso fazer nada com pessoas que não amam o povo de Deus. Não posso fazer uma coisa em comum com eles. Para mim, o respeito diante da decisão divina fica em primeiro lugar. Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu o povo de Israel. E assim somos muito, muito gratos por também nisso não fazermos compromisso. Eu simplesmente não posso. Eu posso permanecer diplomático, posso usar um pouco de diplomacia, se for apropriado, mas não posso fechar compromissos em função da verdade. E isso não é possível, porque se nós que reconhecemos a verdade não a proclamarmos, então quem a proclamará? O irmão Branham, uma vez, ele fez a pregação, o Éden de Satanás. E Satanás conseguiu enganar a humanidade de tal forma, da maneira mais piedosa, que realmente nos dá náuseas, nos faz passar mal. O que se leu há alguns dias nos jornais, na imprensa, sobre o que aconteceu em Viena, abalou muitas pessoas. Mas o que não chegou ao conhecimento público é que um grande número de pessoas participou dessas reuniões e lá receberam sua inspiração e em seguida agiram. Há tanta coisa acontecendo, tanta coisa que realmente, como já disse há pouco, não nos sentimos bem nisso. E, no entanto, sabemos que no fim dos dias as coisas se tornariam ruins e que as pessoas serão colocadas em uma situação que não poderão mais crer. E quem não professa a fé, ele tem que professar a incredulidade. Ele se tornará vítima da incredulidade. Eu não quero me preocupar adiante com essas coisas. Elas me movem muito, porque sabemos que o tempo está chegando ao fim e que o Senhor colocará todos os inimigos como escabelo de seus pés. E que realmente tudo o que se levantou contra ele será humilhado diante dele, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, e eu li essa palavra de Efésios 6 intencionalmente, não estamos em uma batalha que se trava com carne e sangue. Nós fomos colocados em uma luta espiritual e precisamos defender nosso território. E digo-vos, para desenvolver brevemente esse pensamento, na sexta-feira passada, fazia exatamente 8 dias que o homem mais importante da sinagoga judaica de Düsseldorf esteve conosco no centro missionário, e eu pensei que poderia conversar sobre a fé. Então, de repente, ele disse: eu gostaria de dizer que eu pertenço à loja e maçonaria. E então fui atingido por um outro choque quando eu continuei a ler que o mais alto dignatário católico em Paris é um judeu
que se converteu ao catolicismo, então, de fato, passei mal, desceu um frio lá nas costas. Há uma mistura tão grande no momento como nunca houve antes. Tudo é tão misturado uma coisa com outra que ninguém mais sabe o que é o que, e tudo está sendo seduzido para dentro do erro. Mas existe uma congregação do Deus vivo, um grupo comprado, uma multidão comprada com sangue, que foi transferida do reino das trevas para o reino da luz. E, pela graça, podemos fazer parte dela. Que todos os outros cumpram suas tarefas. Nós queremos cuidar para que possamos realmente cumprir as tarefas que Deus nos deu pela graça com a sua ajuda. Eu gostaria de abordar brevemente Efésios 6, no versículo 15. Calçados com a disposição de anunciar a mensagem de salvação da paz. Lá onde é feita a paz, tem que haver reconciliação. Onde há reconciliação, tem que acontecer perdão. A mensagem da cruz, a mensagem da redenção, é uma mensagem de perdão, reconciliação e paz. Antes de podermos cantar, quando a paz com Deus penetra minha alma, o perdão e a reconciliação tem que ter ocorrido. E somente então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, nos permeia. Quando, como pessoas reconciliadas com Deus, como pessoas que alcançaram a convicção da salvação, que receberam testemunho pelo Espírito de Deus de que se tornaram um filho de Deus, chegamos então diante do trono da graça. Então precisamos saber que temos acesso a Ele. A cortina se rasgou, o caminho está livre. Não ficamos do lado de fora e batendo, não somos estranhos, nos tornamos próximos. Reconciliados com Deus, recebemos o perdão e a paz de Deus permeia nossos corações. Então, continua. Além de tudo isso, então empunhe o grande escudo da fé. Amados, nós precisamos simplesmente ancorar nossa fé nas promessas de Deus. E como Abraão, olhar para o invisível que Deus prometeu, como se já o víssemos diante dos nossos olhos. E então, isso nos será concedido pela graça. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei como se passa com vocês, mas para mim a palavra de Deus se torna cada vez mais preciosa, especialmente quando me sento para escrever e penso que abordei o assunto. Quando eu releio, então eu digo a mim mesmo: você ainda nem começou? Você apenas tocou no assunto, sem falar em aprofundá-lo. O plano de salvação de nosso Deus é tão elevado, tão profundo, tão vasto e abrangente. Os pensamentos de Deus são tão poderosos. O que diz o salmista? Seu número
é incontável. Basta-nos saber que Deus tem pensamentos de amor e paz para conosco. Basta-nos saber que Deus nos revelou o seu plano de salvação na medida do necessário, não só para que nos tornemos crentes, mas também para observarmos o desenvolvimento temporal, reconhecê-lo e vê-lo à luz da palavra profética. Então, depois, versículo 18, orai sem cessar no Espírito, com toda sorte de súplicas e orações, e vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu creio que a próxima pregação do irmão Branham, se é que ainda não foi divulgada, tem o título Perseverança. Temos que ser perseverantes, simplesmente continuar firmes, aguentar, perseverar, porque Deus, Ele mantém aquilo que Ele promete. Como o profeta no Antigo Testamento escreve, e se a profecia tardar, espera por ela, pois certamente se cumprirá. Pois certamente se cumprirá. Nada é mais certo do que a palavra de Deus. É verdadeiramente assim, céu e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E por isso que também eu fico tranquilo no Senhor, embora às vezes tenha a vontade de lhe dizer quando isso então vai acontecer, quando chegará a hora, mas então eu reflito e digo, Senhor, Tu o farás como até agora, o que te agrada, quando te agrada, eu estou à tua disposição. Não nós que dizemos ao Senhor o que Ele deve fazer, nós temos que estar prontos para estar à sua disposição quando Ele quiser fazer algo. Deixe-me passar algumas passagens da Bíblia a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós queremos levar ao coração e deixar falar conosco. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 18. Ele lhes respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês sabem que eu lhes concedi poder, plena autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e poder sobre todo o exército do adversário, e ele não poderá causar-vos nenhum dano. Eu leio essa palavra com a intenção de que ninguém precisa ter medo. Satanás pode virar a terra toda de cabeça para baixo, mas você não precisa temer. Jesus Cristo derrotou e venceu Satanás e as forças das trevas. E João escreve, aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Vocês creem nisso? Quem é o Todo-Poderoso? Deus somente e mais ninguém, certo? E assim temos que sempre, em nossa fé, dar a honra a Deus. Não falar do poder de Satanás, ele pode fazer o que ele quiser. Isso não me interessa, ou apenas marginalmente, para compreender as coisas. Somente Deus é todo-poderoso.
E Jesus diz aqui: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele realmente não foi apenas derrubado assim, com grande esforço e com grande dificuldade após uma longa luta. Ele foi agarrado e jogado para baixo. E assim a coisa foi executada até o dia de hoje. A vitória do Gólgota é realmente uma vitória de Deus para todos os redimidos. E se testemunhamos isso na fé e damos ao Senhor a glória e oferecemos ao vencedor do Gólgota o nosso louvor, então Satanás também se afastará e a vitória de Deus se tornará evidente. Então, em seguida, continuamos no versículo 20. Mas não se alegrem que os espíritos vos obedecem ou estão submissos. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus realmente fez tudo o que Ele podia. Agora, só precisamos crer. Temos o acesso a tudo o que Deus preparou para nós, em função da consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Não deixe nada ser contestado, mas diga: Satanás, afasta-te de mim e dê ao Senhor a glória, que esmagou a cabeça da velha serpente. E, meus amados, a prova de que fomos realmente redimidos e libertos do poder da morte, do inferno e de Satanás, se tornou revelada na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele tivesse apenas morrido, o que teria sido isso? Nenhum de nós saberia o que aconteceu ou o que não aconteceu. Mas no terceiro dia, quando o nosso Senhor ressuscitou, Ele era a prova viva da redenção, da vitória sobre a morte, da derrota do inferno e de Satanás. Ele foi a prova em pessoa, nenhum outro. Ele mesmo tirou o poder da morte e saiu como o vitorioso. Como o que aconteceu com ele aconteceu por nossa causa e para nós, agora precisamos considerar a questão a partir de cima. Nós estávamos, do ponto de vista de Deus, estávamos em Cristo. Assim como em termos terrenos, toda a humanidade já estava em Adão, em potencial, e apenas ocorreu uma reprodução. Assim, do ponto de vista divino, todos nós estávamos em Cristo. Por isso, em Efésios 1, capítulo 1, está escrita essa maravilhosa palavra, que Ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Pois nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E nos predestinou em amor por Jesus Cristo, para sermos filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Louvado seja o Deus vivo. A redenção não acontecerá amanhã ou hoje. A redenção aconteceu no Gólgota. Nosso Senhor exclamou:
está consumado. Se vermos corretamente, então temos que ver assim, que nós fomos crucificados com Cristo, morremos, fomos sepultados, descemos ao inferno e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E que, pela graça de Deus, fomos transportados por Ele para os lugares celestiais, como diz a Santa Escritura. E então Paulo escreve: ainda não vemos que tudo lhe está sujeito, mas vemos aquele a quem tudo estará sujeito. Temos que distinguir fundamentalmente que Deus realiza o seu plano de salvação ao longo do tempo e não tudo de uma só vez. Para cada coisa no reino de Deus, a plenitude do tempo tem que ter chegado. Quando a plenitude do tempo chegou, quando chegou a hora de Deus, então Deus agiu. E assim será também nesse tempo. No versículo 21 está escrito: naquela mesma hora, Jesus exultou pelo Espírito Santo com as seguintes palavras: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido isso dos sábios, inteligentes e revelado aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim te agradou. Não revelado a toda a humanidade, mas aqueles que o aceitariam. A revelação que vem de Deus é algo santo. Ela não é dada para então ser discutida e pisoteada. Revelação que vem de Deus é dada àqueles que a prezam e sabem valorizá-la, que se alegram com ela e reconhecem dela que encontraram graça diante de Deus, porque Deus se revelou a eles. Essa, de fato, a questão central, o ponto central. Naquela época, os discípulos perguntaram ao nosso Senhor: por que tu queres te revelar apenas a nós e não ao mundo? E ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E eu estarei convosco até o fim do mundo. O que não é acessível à grande massa, Deus reservou para aqueles que podem entrar no lugar santo dos santos, ou seja, até a sua presença, para não ficarem diante de uma cortina, mas estarem realmente na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria, para isso, de ler do Apocalipse, capítulo 1, pois vivemos em um tempo em que, espiritualmente falando, a boca não é tão importante como no tempo de Pentecostes foi, que todos falavam em línguas, cantavam em línguas. Isso era, por assim dizer, a coisa principal e era o foco desde a virada do século. Eu gostaria de deixar bem claro e ser bem compreendido nisso. Eu creio no pleno evangelho. Eu creio na justificação, na santificação, no batismo com Espírito e fogo. Mas quem examina as Escrituras, ele vê que com o batismo no Espírito
aconteceu um revestimento, um equipamento para o ministério da congregação, não apenas uma única coisa sobre a qual então é discutida, mas de fato um derramamento de todos os dons espirituais que estavam presentes no derramamento do Espírito. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 12, são enumerados os 9 dons do Espírito. No capítulo 14, é mostrada a sua aplicação e assim por diante. Mas vai adiante ainda. O irmão Branham realmente descreveu o corpo do Senhor em seu crescimento. Ele usou a palavra de nosso Senhor com o grão de trigo. Primeiro vem o rebento, vem-se 2 folhinhas que brotam de alguma forma, depois vem o talo, depois a espiga e depois o trigo maduro na espiga. Pode-se dizer lá, quando o agricultor olha para o campo de trigo, que pode ser tão grande, ele pode dizer: eu tenho um trigo maravilhoso. Mas ele ainda não tem o trigo, ele só tem o talo, ou então a espiga. Bem no fim, na época da colheita, na época da maturação, então a vida completa, que desde o início abriu caminho e cresceu cada vez mais, foi cada vez mais para cima. Então se reuniu lá em cima na espiga, como trigo. E o trigo, que então está reunido na espiga, tem as mesmas propriedades, a mesma composição que o trigo que foi semeado. É verdade ou não é? Para saber isso, ninguém precisa ser agricultor. Eu já com 13 anos tive que cortar a relva com a foice. Eu conheço-me realmente bem na agricultura. Bem lá em cima, no topo, no último estágio, é alcançado o ponto que estava quando o trigo caiu na terra. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra, então ficará sozinho. Mas se cair na terra e morrer, então dará muito fruto. Jesus, ele caiu na terra, ele morreu, ele foi sepultado, ele produz frutos à sua maneira. Quer que possamos compreender totalmente isso hoje ou não, mas é verdade. No dia que Deus fez, seremos transformados 100% à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. As mesmas características, a mesma essência, a mesma vida, tudo fundamentalmente como ele era e tinha, assim será. Portanto, eu creio que na restauração também todos os dons espirituais terão que estar presentes e estarão. Com a única diferença que não serão assim mais usados de forma tão geral, a critério de cada um, mas sob a orientação e direção do Espírito Santo. E agora, voltando para aquilo que o irmão Branham disse, ele comparou a era pentecostal com falar em línguas, de forma também muito natural, com desenvolvimento do que o que está acontecendo na congregação. E ele disse: a congregação está, portanto, completa e a vida já chegou até a boca. Falavam em outras línguas, movia-se os lábios. E então ele continuou e disse: desde
esse tempo, então, o progresso divino passou da boca para os olhos até os ouvidos. Hoje, não se trata apenas de alguém estar assim motivado, abençoado, ter sentimentos maravilhosos e falar em línguas. Ontem à noite, eu falei da última vez em línguas quando me ajoelhei e entreguei a reunião ao Senhor. Mas quando eu vou ao culto, então eu digo como Paulo. Na congregação, prefiro falar 5 palavras com o entendimento para que todos recebam ensinamento do que muitas palavras em uma língua que outros não entendem. Eu leio em Apocalipse, capítulo 1, versículos 11 e 12. Aqui está escrito: a voz me disse: escreve no livro o que vês e envia-o às 7 congregações. Aqui estamos lidando com a visão. Você sabe que no Antigo Testamento os profetas eram chamados de videntes. Eles viam o que Deus lhes mostrava. João viu, e o que ele viu, ele deveria escrever, para que nós pudéssemos ouvir, para que chegasse aos nossos ouvidos, e não apenas aos nossos ouvidos, mas também em nossos corações, para dentro dele se tornar uma revelação. O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 congregações. Quão gratos podemos ser a Deus por Ele ter cuidado para que, após todo o assinamento, todas as cartas, e todo assinamento, todas as cartas podem ser encontradas, que foi acrescentado o livro profético, um livro que Martinho Lutero nem sequer quis incluir na Bíblia, porque ele estava desesperado. E ele disse: quem vai conseguir entender isso? Ainda não havia chegado o tempo certo. Hoje, nós vivemos nessa palavra da revelação. E essa revelação está viva diante de nós. Não apenas a vimos e ouvimos, ela se tornou em nossos corações uma revelação. Está aqui adiante no versículo 12. E então me virei para ver a voz que falava comigo. E ao me virar, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, um que parecia um filho do homem. Ele estava vestido com uma túnica e cingido com um cinto de ouro ao redor do peito. Amados, como já tentei dizer há pouco, nós somos gratos a Deus pelo tempo do início, quando a reforma religiosa aconteceu aqui na Europa Central. Nós somos gratos a Deus por todos os avivamentos que se seguiram, especialmente pelo avivamento pentecostal, que preparou o terreno para que a última mensagem fosse trazida. Vocês se lembram que no ano de 1937, se não me engano, a primeira esposa do irmão Branham morreu na enchente do rio Ohio, quando o rio transbordou,
e milhares de pessoas perderam a vida. Lá, a esposa do irmão Branham e sua filha Sharon também foram vítimas desta enchente. E as últimas palavras que ela disse foram: Billy, prometa-me que você irá até as pessoas. E ela usou a palavra trash, ou lixo, aquelas que eu chamei de lixo, que você irá até essas pessoas. Porque ela mesma vinha de um meio social privilegiado, ela não queria que o seu marido se relacionasse com o movimento pentecostal, que na época era ridicularizado, escarnecido, insultado, chamado de santos roladores e tudo mais, que ele não deveria estar em ligação com eles, ele não deveria se juntar com eles. E esse foi então, assim, o último testemunho: prometa-me que você irá às pessoas que eu chamei de lixo. O que não é nada diante do mundo, Deus elegeu para si mesmo. Não pensem que os sábios desse mundo têm a coragem de abrir a mão da sua reputação, do seu status, do seu nome. Graças seja a Deus, não tínhamos muito a perder, mas tínhamos muito a ganhar. E Paulo compreendeu isso naquela época. Ele disse: aquilo que eu considerava ganho, agora considero como dano. Ele chegou até o ponto de dizer como lixo, sim, como excremento, para ganhar a Cristo. Portanto, podemos nos considerar entre aqueles que encontraram graça diante de Deus. Mas se alguém fica parado em algum reavivamento, então ele permanece parado. São muitos que na justificação ficaram parados, que hoje filosofam sobre o significado de justificação, sem tê-la vivenciado e experimentado pessoalmente, sem poder pregá-la, porque não podem dizer nada a respeito, sem tê-la vivenciado. Os outros sobre a santificação, outros sobre o batismo do Espírito. Vamos nos tornar pessoas e ser pessoas que realmente vivenciaram todas essas etapas, que não tentaram dar assim um salto, mas sim passo a passo, degrau a degrau, vivenciaram a Deus. De fato, vivenciar assim como os nossos irmãos e irmãs o vivenciaram no início. Pois isso significa plena restauração. Naturalmente que também estamos cientes de que isso não se limita à boca, ao falar em línguas, na profecia e todas essas coisas. Isso não para nisso. E eu vou dizer a vocês por quê. Paulo, como um homem abençoado, agraciado por Deus, pôde dizer em 1 Coríntios 13, todas as coisas cessarão, sejam línguas, seja conhecimento, seja qualquer coisa, tudo cessará, terá um fim. Quando vier o que é perfeito, então a obra parcial cessará. Meus amados, eu ouso dizer que nós, nesses dias, não temos visto revelações parciais, não conhecimentos parciais, não como se olhássemos através de um espelho para um espelho para uma paisagem escura. Eu ouso dizer, nesses dias, pela graça, pudemos contemplar tão perfeito quanto pode ser no conselho de salvação divino. Pudemos olhar não
por nós mesmos. Um presente de Deus porque chegou o tempo para isso. Se tivéssemos vivido em outras épocas, não teríamos outra escolha a não ser vivenciar o que aconteceu e foi anunciado por Deus naquele tempo. Nós vivemos em uma era profética, não mais adivinhamos ou ficamos intrigados, olhamos com os olhos abertos, com olhos espirituais ungidos, vemos o cumprimento das Escrituras diante de nossos olhos. E a última mensagem tem que nos levar à maturidade, tem que nos levar à estatura perfeita em Cristo, tem que produzir em nós as mesmas virtudes, as mesmas características, a mesma vida que havia em Cristo. Tem que finalmente chegar ao amadurecimento na congregação do Deus vivo. E eu creio nisso, eu simplesmente creio que isso acontecerá. Olhem, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o Senhor Jesus caminhou na terra, ele também estava, do ponto de vista terreno, sujeito ao envelhecimento. Aos 8 dias, ele nos foi mostrar no templo, sendo consagrado, recebendo o nome e sendo circuncidado. Aos 12 anos, o vemos no templo. Aos 30 anos, segundo nos é relatado, ele começou o seu ministério e as pessoas diziam: você ainda não tem 50 anos, vocês percebem? Eles o consideravam muito mais velho do que ele realmente era. Ele era um homem das dores. Tudo ia ao seu coração. Ele sofria com todos, carregava com todos. Ele carregava todo o fardo. Mas agora vem, após a sua ressurreição, os seus não o reconheceram. Ele estava com uma aparência completamente diferente. Ele não estava mais sujeito ao envelhecimento. Ele era assim como nós o veremos e como seremos quando formos transformados. Meus amados, Deus tem um maravilhoso plano para nós. E a plena maturidade, bem no fim. E isso não por nós, mas porque Deus assim o determinou. Haverá uma congregação como ela foi no início, com a vida e a essência de Jesus, com o poder de Deus, através do qual o ministério de Jesus Cristo será continuado. Sempre surge a mesma pergunta: como será assim? Meus amados, vamos nos deixar surpreender. Ninguém sabe exatamente como será. Mas uma coisa sabemos: Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete. E se hoje, nas reuniões, aqui não se aplaude, não se exulta e não se canta, nem se fala em línguas, isso não é feito como os pontos principais, então, pelo motivo, porque nós reconhecemos que hoje existem muitos movimentos carismáticos em ação, disso não se trata mais hoje, pois eu não consigo me livrar dessa coisa, mas quando o grande homem que eu conheci pessoalmente, conhecido em todo mundo como Mr. Pentecost, quando ele fez sua visita ao Papa como líder pentecostal, ele escreveu em sua carta circular: eu creio que o Papa nasceu de novo. E o que eu devo dizer a vocês? As pessoas também creram, aceitaram isso,
sem saber que truque havia por trás disso, que cegueira existe entre as pessoas. E eu digo a vocês, o que foi repetido muitas vezes pelo irmão Branham, e o que o nosso Senhor disse em Mateus 24, 24. Se fosse possível, até os eleitos seriam levados ao erro, ou seduzidos ao erro. Portanto, o falso tem que se aproximar tanto do genuíno, e agora vem o ponto. Repetidamente nos foi dito, examinem tudo à luz da palavra. Submetam a questão ao teste da palavra, e então vocês saberão com que vocês estão lidando. Venham a esses movimentos carismáticos com a palavra, e eu digo a vocês, eles ficam fora de si. Eu já vivenciei isso. Eu cheguei a sentir isso. Como a coisa parece. Provai tudo à luz da palavra. Nós tivemos a oportunidade de testemunhar esse progresso espiritual pela graça na nossa geração. Desde do falar do movimento da boca, do falar que era obra parcial, do falar em outras línguas e assim por diante. Graças seja a Deus por tudo que era parcial, mas graças seja a Deus também por aquilo que é perfeito, completo. A palavra de Deus não é obra parcial. A palavra de Deus é completa e perfeita. E nesses últimos dias não foram apresentadas, como eu já disse anteriormente, verdades parciais ou conhecimentos parciais. Deus quis ou agradou a Deus por meio de revelação direta, atualizar o seu povo no ponto mais atual, revelar-se a si mesmo a nós, para que saibamos quem é que fala conosco. E, amados, o mesmo que João viu quando ele ouviu a voz falando com ele, o mesmo é visto por todos aqueles que recebem da fé em seus corações a palavra profética que foi revelada. Eles veem apenas um que tem algo a dizer, apenas um da boca do qual sai a palavra como uma espada de dois gumes. Eles não ouvem mais a esquerda e a direita, não fazem mais desvios, não experimentam isso e aquilo. Eles encontraram aquilo o que sua alma procurava. Encontraram o que o satisfaz interiormente. Eles ouviram a voz e então procuraram aquele por quem que estava falando. Assim como João, assim também nós vemos os 7 castiçais de ouro, as 7 eras da congregação, pelas quais a congregação do Novo Testamento passa até a última era da congregação Laodiceia. E quem ouvimos, quem vemos, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E por meio de quem ele falou, ele tinha 7 estrelas na sua mão direita. E as 7 estrelas eram os 7 anjos das 7 congregações. Deus deu a mensagem ao anjo da congregação. E este teve permissão para transmiti-la à congregação. Falem hoje com as pessoas que falam assim tantas línguas, que pensam estar no 7º céu e se movimentam de um lado para o outro. Alguns até caem e acham que esse é o poder de Deus.
Eu preferia que eles não caíssem, mas que fossem levantados, pois demais estão deitados e dormindo. A trombeta do Evangelho deveria soar como um chamado para despertar. Chegou o tempo, não se preocupem. Como cantam nossos amados irmãos e irmãs aqui, Deus ainda está no plano e tudo está sujeito a Ele. Tudo caminha e acontece como Ele deseja. A verdadeira congregação de Jesus Cristo não fala apenas em diferentes línguas, e mesmo seja pelo Espírito, tudo seria obra parcial. Nosso conhecimento é obra parcial, nossa profecia é obra parcial, tudo é obra parcial. Mas quando vier o que é completo, perfeito, então o parcial cessará, a obra parcial cessará. Meus amados, eu não quero estabelecer nada aqui como ensinamento, mas eu ouço dizer, a mensagem que Deus nos deu de sua palavra não é uma compilação de todas as obras parciais, mas é a plena revelação de Jesus Cristo. A plena revelação, perfeita revelação da vontade da palavra de Deus. A plena revelação de todas as coisas que haviam permanecido ocultas até esse tempo. E todos aqueles, vocês podem ler na história da igreja, que pesquisaram, seu conhecimento foi obra parcial. E eles não podiam fazer nada a respeito. O tempo não estava maduro ainda. Como eles ansiavam por ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos, mas o tempo simplesmente não havia chegado. Hoje podemos nos reunir gratos diante de Deus e dizer, sinceramente, o que não havia sido anunciado e revelado nos 2000 anos do tempo da graça do Novo Testamento, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. É assim mesmo. O que não se sabia há nenhum tempo, isso nós sabemos hoje. E o que nunca se ouviu e compreendeu na visão geral, agora nós ouvimos e compreendemos um crescimento espiritual. Não porque sejamos melhores do que outros, não. Isso não tem nada a ver com isso. Simplesmente, quando o tempo se cumpriu, este é o dia. Este é o tempo que apóstolos e profetas gostariam de ter visto e vivenciado juntos. Eles nos precederam. O que um Daniel podia fazer quando lhe foi dito, feche o livro, cele-o até o fim dos tempos, até o tempo do fim. Capítulo 12, versículo 4. Então, muitos o examinarão e assim o entendimento aumentará. Muitos também pesquisam nos nossos dias. O que vocês pensam? Quantos leem o último livro da Bíblia? Mas deixe-me dizer a vocês hoje, amados amigos que acabaram, que são recém-chegados. Eu digo isso com humildade, coração humilde, sem querer ofender a ninguém. E eu digo isso em amor. Ler, todos podem. Cada professor, cada ensinador, cada pastor, cada missionário. E quem vai compreender? Somente aqueles que reconhecem e respeitam o agir de Deus, a decisão de Deus, o ministério que Deus determinou para esse tempo,
que ordenam biblicamente o agir da obra de salvação de Deus e reconhecem que Deus teve que enviar um profeta para ordenar a parte profética, a história da salvação, plenamente. Todos os outros continuarão lendo. Eles podem envelhecer como Matusalém e ainda assim não compreenderão nem sequer o início das coisas. Como primeira coisa, precisamos respeitar a ordem divina, ou seja, que o Senhor tinha na sua mão direita 7 estrelas e que essas 7 estrelas são 7 anjos, os 7 mensageiros que Deus usou para falar nas 7 eras da congregação, para poder falar, não apenas pessoas que falam sobre Deus, mas homens por meio dos quais Deus podia falar. E essa é justamente a grande diferença também nesta geração. Existem evangelistas que falam sobre Deus, mas também isso podemos dizer com humildade. Por meio do irmão Branham, Deus pôde falar. Por meio dele, ele pôde nos dizer isso livre e abertamente, sem condições, sem enigmas, sem usar parábolas. E especialmente as coisas que são tão preciosas para nós como revelação. Sobre essas coisas, outras pessoas tropeçam e caem. Eu lembrei-me aqui de um médico, esse foi um dos melhores cirurgiões de Wuppertal, aqui na região, e quando ele ouviu o que o irmão Branham disse sobre a queda no pecado, ele veio à minha casa com alguns irmãos e disse: irmão Frank, eu tenho que te alertar no nome do Senhor. Esse Branham, esse foi um falso mestre. E naturalmente com o médico-chefe, o grande homem, cirurgião, muito conhecido. E ele falou muito, usou muitas palavras sobre o irmão Branham. Eu disse: ouça, se eu estivesse no seu lugar, eu não julgaria, eu ficaria calado, eu deixaria isso assim, parado. E então ele me anunciou a morte e disse: então, se você não parar imediatamente com isso, então você será atingido com um golpe repentino do Senhor e será chamado. Ele descreveu especificamente o que aconteceu no Jardim do Éden com palavras maldosas, como abominável. O que eu devo dizer a vocês, não demorou muito para que esse mesmo médico que havia operado muitas pessoas e que era crente, que até batizava até no nome de Jesus Cristo, ele fosse parar na clínica universitária de Düsseldorf e morresse durante a operação que foi realizada nele. Não se pode zombar de Deus. Não se pode tocar nos profetas de Deus. Está escrito: não toqueis nos meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. Assim está escrito na Bíblia. Amigos ou amados, não veneramos ninguém. Isso está longe de nós. Mas reconhecemos com gratidão que Deus enviou um homem como um Elias, que não foi até o Papa para beijar lá o anel e se ajoelhar, mas quando naquela época a entrevista estava marcada para aquela tarde e o irmão Branham perguntou o que deveria ser feito, ele deveria ao Papa. As pessoas queriam isso, as pessoas lá, empresários lá, e ele perguntou: o que eu devo fazer lá? E eles disseram: apenas assim, beijar o seu anel e com o joelho se ajoelhar um pouco e não sair assim de costas para ele, mas assim de frente, assim como você chegou, não virar-lhe as costas,
Pois assim como você vem, você também tem que sair de costas, sair não de costas dele, porque ninguém pode virar as costas para o Papa. E assim como foi dito, o William Branham ouviu isso assim, com atenção, e disse ao senhor de Bloomberg, ele era o embaixador lá, ele só disse, informe que eu não virei, eu renuncio a isso. Ou a honra eu não dou a nenhum outro, a não ser ao meu Senhor, que me redimiu. Eu não me curvo diante de nenhum homem. Deus realmente tinha um homem que poderia ter tido uma vida muito bela, com o poderoso dom que Deus lhe deu. O mundo inteiro poderia ter estado aos seus pés, mas ele não abusou dela, ele a usou por nossa causa, para quem chegou o tempo do fim. Eu não escondo isso. Nós não vamos de volta a Roma. Nós dizemos a todas as pessoas: saiam da Babel religiosa, separai-vos, não toqueis nada impuro, saiam de todas as tradições, de todas as tradições, de todos os estatutos e dogmas, saiam de tudo para fora. Virem, sim, as costas ao Papa e voltem-se a Jesus Cristo, vosso Senhor e Salvador. Assim vocês encontrarão paz para as vossas almas. Um outro caminho não há. Se Cristo é a cabeça e Ele quer então ser o chefe de cima, então haveria uma cabeça em cima da outra. Isso não é possível, não conosco. Nós cremos de todo o coração, como diz a Escritura. Deixe-me resumir. Deus nos tornou um povo de reis e sacerdotes, com o objetivo de nos transformar à imagem de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, e quando ele aparecer e nós o vermos, então seremos como ele é. E porque vivemos no fim do tempo, Deus está acima de tudo que os homens poderiam dizer sobre bênçãos poderosas. Tudo era belo. Eu mesmo participei disso até altas horas da noite. Foram horas maravilhosas de bem-aventurança. Eu não gostaria de ter perdido isso. Uma ligação com Deus é algo maravilhoso. Mas quando chegou o tempo, Deus me abriu os olhos para que eu percebesse que não se trata da obra parcial, daquilo que eu deixo sair da minha boca sem saber o que realmente é e do que estou dizendo. Deus me abriu os olhos para que eu visse que avançamos em nosso desenvolvimento espiritual, que o que vemos hoje, o que ouvimos hoje, nós vemos o Senhor no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós o ouvimos a palavra destinada ao nosso tempo, e com isso estamos do lado de Deus. Nós damos a razão a Deus, estamos dispostos a nos deixar corrigir, a sermos endireitados, para sermos colocados em conformidade com a sua palavra. Todos os outros, eles se rebelarão e dirão: sim, por favor, isso foi sempre assim, foi sempre feito assim, e de repente não deve mais ser certo. Vocês sabem o que é certo? Aquilo o que na Bíblia é praticado, isso é certo. E tudo o que não é praticado de acordo com as Santas Escrituras, isso não é certo. Nós não vivemos no tempo onde pessoas falam em uma confusão sem sentido. Vivemos no tempo em que Deus reúne o seu povo para falar conosco de forma clara
e inequívoca por meio de sua santa palavra. Da perfeita revelação da palavra, uma transição para a plena fé, que toma Deus na sua palavra, como Abraão fez, até que, por meio dessa plena fé, cheguemos ao pleno ver daquilo que Deus prometeu. E não será mais obra parcial, será uma plena, perfeita revelação do poder de Deus. Eu já disse isso aqui uma vez, eu não quero apenas vivenciar que pessoas com problema no estômago ou com problema renal aí sejam curadas. Eu quero mais uma vez vivenciar que pessoas vêm cegas, mas saem podendo ver, que vêm surdas e podem partir podendo ouvir. Eu quero vivenciar as mesmas coisas que não podem ser negadas por crentes ou incrédulos. Que Deus, o Senhor, se revele no fim, como Ele fez no início. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Uma pergunta no fim: vocês são gratos? Vocês reconheceram que Deus tem caminhado adiante com a congregação, que Ele nos tirou da confusão e nos levou à verdadeira e perfeita revelação da sua palavra e da sua vontade? Então digam amém. Amém. Assim mesmo. Isso não é arrogância. Esse é o plano de salvação de Deus. Assim como o trigo vem e cresce, 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 passando por diferentes estágios, mas então, na época da colheita, a espiga amadurece, fica amarela e o trigo está maduro na espiga. Nós vivemos no tempo em que tudo o que se chama filhos de Deus é levado à maturidade perfeita de Jesus Cristo pelo poder da plena redenção, pelo poder da palavra perfeitamente revelada, pelo poder do Espírito Santo. A multidão comprada pelo sangue testemunhará a consumação, o aperfeiçoamento com poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar mais alvo que a neve. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é assim vermelho como escarlate, deve ser como a lã. Se o pecado for vermelho como sangue, se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Deve se tornar alvo como a neve. Ouçam a voz que convida: voltai-vos a Deus. Ouçam a voz que convida: não vos afastai de Deus, porque Ele é cheio de misericórdia. A sua fidelidade é grande. Ouçam a voz que convida. Ouçam a voz que convida. Não vos afasteis de Deus. Não vos afasteis de Deus. Ele perdoa transgressão e não se lembra do pecado. Ele perdoa transgressão e não se lembra do pecado.
Vinde a Ele, vós cansados, porque nele há descanso. Ele perdoa transgressões. Ele perdoa transgressões e não se lembra do pecado. E não se lembra do pecado.